O artigo O Novo Coletivismo Brasileiro, Estado, Emoção e Dependência, do nosso querido João Loyola, também do Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte, é mais uma reflexão sobre a cultura política brasileira e a sua constante estadolatria. A gente já, como você bem mencionou, a gente já abordou no nosso encontro passado uma reflexão que vai nesse sentido do mesmo Loyola, que também falava sobre o Brasil e a mão visível do Estado, em que a sociedade brasileira, por vezes, ela prefere apostar na mão visível do Estado do que na mão invisível do mercado, da sociedade civil, das associações espontâneas. Ela prefere entregar a autonomia, a prerrogativa para a resolução dos problemas na mão de uma autoridade burocrática, tecnocrática, estatal, em vez de buscar, através da associação voluntária, a resolução, o enfrentamento das grandes questões que nos afligem à sociedade. E o Loyola coloca a exploração psicológica da massa como um dos recursos de que muitas vezes esta elite encastelada no Estado se utiliza para sustentar esse estado de coisas. Eu acompanho o raciocínio que ele desenvolve no artigo, em que ele vai dizer que há um velho coletivismo econômico, né, que busca subjugar as pessoas pela coerção, pela força e pela panificação, mas hoje utiliza-se muito mais, não que não haja a intimidação, a ameaça, e o Brasil hoje tem isso também. Acho que é interessante também, a gente comentando o artigo, trazer esse, por assim dizer, contraponto em certo sentido, porque na verdade é uma complementação, mas existe também, como dizia Carlos Lacerda quando comentava sobre Getúlio Vargas e o Estado Novo, nós tínhamos no Brasil o Estado Papai Noel, ao mesmo tempo, o Estado Papai Noel, que o pessoal acha que pode dar tudo para todo mundo, distribuir presentes, como se ele não tirasse, como você bem disse, o Estado, ele até existe, mas existe como uma associação de indivíduos que ocupam uma estrutura que vive da riqueza tirada da sociedade, que a sociedade produz. Ele não inventa nada do nada, não cria nada magicamente, né? Mas existe no imaginário brasileiro tanto o Estado Papai Noel, que não dá para as encomendas, como dizia o Carlos Lacerda, quanto o Estado bicho-papão também, das prisões, das agressões, da violência, também existe no Brasil. E hoje ele está presente através da tirania togada, do autoritarismo, da disfunção do Estado de Direito que nós temos denunciado nos nossos encontros. Mas, nesse artigo, o João Loyola chama a atenção para o Estado Papai Noel, para esse lado mais emocional da coisa, esse lado mais da sedução, a sedução daqueles que se sentem vulneráveis e acreditam que o Papai Noel da política, o Papai Noel do PT, o Papai Noel do estatismo, é quem o irá salvar. E aí o Loyola comenta que a política contemporânea substituiu a razão econômica pela sensibilidade social. E o debate público se tornou um tribunal de sentimentos, onde o argumento mais persuasivo é aquele que desperta compaixão, culpa ou indignação. Não exclusivamente no Brasil isso, tá? Evidentemente que não. Mas aqui, essa postura, ela encontra um terreno fértil. É isso que o Loyola destaca na abordagem dele. A tradição paternalista que nós temos, herdada aí de uma cultura ibérica, centralizadora, do patrimonialismo português, que o Estado brasileiro, originalmente, ele é uma transplantação para o território da América Portuguesa do Estado português, evidentemente, né? Então, o nosso Estado ele é um desenvolvimento do Estado português, de um braço do Estado português que se instalou na América. O Brasil surgiu disso. Não querendo responsabilizar Portugal por todas as nossas desventuras, porque nós tivemos alguns séculos para tomar outras decisões, para seguir outros caminhos, evidentemente. Mas nós temos aí um DNA português que tinha um elemento, por razões históricas, tinha um elemento patrimonialista também importante, desde os tempos de Dom Afonso Henriques e do antigo condado portucalense, né, de onde vem o Reino de Portugal. Então, o resultado disso tudo é que nós temos um Estado que se confunde com a própria identidade nacional, faz com que o brasileiro associe moralidade à intervenção pública. A gente, para ter cultura, a gente tem que ter o Estado fazendo, senão é imoral. A cultura só existe quando tem Estado. Eu fico imaginando o Ministério da Cultura, por exemplo, é uma coisa relativamente nova na história, na vida pública brasileira, se nós olharmos para a história como um todo.
Não tinha Ministério da Cultura quando a gente tinha Machado de Assis, quando a gente tinha os grandes escritores do início da República, do Império, né? Quando a gente tinha Chiquinha Gonzaga como compositora. Não existia Ministério da Cultura para fazer nada disso. A gente não precisa de uma estrutura do Estado para que tenha cultura no país. Para qualquer coisa se tornar realidade, é preciso que haja um decreto estatal, que haja uma burocracia específica voltada para tratar daquilo, senão aquela coisa não está sendo atendida como deveria. Não existe como deveria na sociedade brasileira. A gente precisa do Estado para nos socorrer. Aí ele desfila no artigo dele uma série de autores, Hannah Arendt, Roger Scruton, Ortega y Gasset, falando sobre esse incremento do emocionalismo e essa atribuição de um senso de virtude, de moral, à presença do Estado como uma condição sine qua non para que haja essa moralidade, para que haja essa virtude pública. E aí o Loyola conclui dizendo que o perigo desse modelo é que ele mantém o país em um ciclo vicioso de imaturidade política. O cidadão busca no Estado a validação emocional que deveria encontrar em sua própria autonomia, e o Estado retribui oferecendo programas, subsídios e discursos que reforçam a sensação de proteção. E aí ele cita Robert Nozick, o grande autor libertário, do seu clássico Anarquia, Estado e Utopia, em que ele dizia que a função do Estado seria proteger a liberdade, não administrar o bem-estar moral das pessoas. O problema do Brasil é justamente o oposto. O governo se considera o tutor das consciências e o povo aceita essa tutela em nome da virtude, do que ele acha que é legal, do que ele acha que é a ética, é a solidariedade, é a fraternidade. Só há como ter solidariedade se o Estado estiver fazendo isso e aquilo. Lembremos, o Estado, o que ele faz é manter uma estrutura tirando riqueza da sociedade. Pela lógica, essa estrutura deveria ser a menor possível e nós deveríamos esperar o menos possível dessa estrutura. E depender o menos possível dessa estrutura, porque, ao fim e ao cabo, é ela que depende de nós. Somos nós que sustentamos. Acabamos de ter aí mais notícia de aumento de reajuste de salário para funcionário público do judiciário. Acabamos de ter. Essas pessoas, elas vivem do dinheiro que a sociedade produz. Então, a gente tem que olhar para elas não como salvadoras. E eu não sou anarquista, não estou dizendo que elas têm que sumir totalmente, que o Estado tem que desaparecer. Não, de maneira nenhuma. Eu não sou anarquista. Temos colaboradores anarcocapitalistas, não é o meu caso. Mas nós temos que olhar para elas como integrantes de uma estrutura que nós mantemos. Nós não podemos imaginar que a nossa vida deva depender daquela estrutura, de um presente daquela estrutura, de quem está lá dentro, aproveitando os recursos que nós produzimos para manuseá-los como bem entende. Essa administração, em primeiro lugar, repito, depende de nós, porque o dinheiro vem de nós, vem da sociedade, vem dos setores produtivos. Em segundo lugar, essas pessoas não são santas. E uma administração como essa, em que elas estão cuidando do dinheiro dos outros, como diria Milton Friedman, como diria Thomas Sowell, ela tende a ser bem menos eficiente. Então, a gente tem que cobrar eficiência. Importa, muitas vezes, as pessoas discutem, mas isso aqui tinha que ser feito pelo Estado, não por iniciativa privada. Importa de onde o dinheiro vem, se é privado tomado pelo Estado, porque o Estado toma da iniciativa privada. Importa isso mais do que o benefício ser realizado, do que a tarefa ser executada com eficiência? Entregar o resultado que precisa ser entregue? Por que esse fetiche com uma máquina leviatânica que, como diria, repito, Carlos Lacerda, não dá para as encomendas, Camila?